Vamos ver agora a questão número 7. O dono de uma granja reservou 120 ovos para serem distribuídos igualmente entre os seus funcionários. No dia da distribuição, faltou um funcionário. Sendo assim, cada funcionário recebeu 4 ovos a mais. Logo, podemos afirmar que o número de funcionários da granja é: letra A, 6, letra B, 5, letra C, 4, letra D, 8 e letra E, 9. Nós não sabemos o número de funcionários da granja. Número de funcionários. O proprietário da granja, ele reservou 120 ovos para serem distribuídos igualmente entre seus funcionários. Então, 120 ovos distribuído igualmente entre seus funcionários é fazer uma divisão. 120 será repartido em parcela de mesmo valor, uma divisão. 120 dividido entre o número de funcionários que nós não conhecemos, que denominamos pela letra X. Quando eu fizer esta divisão, 120 dividido por X, eu vou encontrar uma outra variável, que eu vou denominar pela letra Y. Y é a quantidade de ovos que cada funcionário iria receber inicialmente, no primeiro momento. O que aconteceu no dia da distribuição? O texto diz que faltou um funcionário. Então, nós tínhamos o número de funcionários, era X, faltou um funcionário, então é X menos 1. E aí ele fez a realização, a distribuição, dividiu os 120 ovos entre os presentes. Então, 120 dividido entre os presentes, que é X menos 1. O texto diz que cada funcionário recebeu 4 ovos a mais. Recebeu a mesma quantidade anterior, mais 4. Então, nós modelamos aqui o problema, que é um sistema, mas quando eu for resolver na íntegra, algebricamente, quando eu for trabalhar, algebricamente vai cair numa equação do segundo grau. Daqui a pouco nós vamos resolver de duas maneiras. Eu vou resolver usando as alternativas e vou resolver usando a álgebra. Vamos resolver esse sistema agora usando a álgebra. Bom, vamos usar o método da substituição. Substituindo a equação 1 na equação 2. A equação 2. 120 sobre x menos 1 igual a y mais 4. Então, essa é a equação 2. Vamos substituir a equação 1 na equação 2. Aonde tiver o y na equação 2, nós vamos substituir por 120 sobre x. 120 sobre x menos 1 igual, substituindo o valor do y, 120 sobre x, mais 4. Então fizemos a substituição na equação 2, o valor de y foi substituído por 120 sobre x. Nós temos aqui uma equação algébrica fracionária. Para facilitar o processo de ensino e aprendizagem, nós vamos tirar o MMC somente no segundo membro. Então, vou calcular o MMC somente nesse segundo membro. O MMC entre x e 1, sabemos que é x. E aí eu divido o denominador com denominador e multiplico o resultado pelo numerador.
x dividido para x daria 1, 1 vezes 120, 120. Mais x dividido para 1 daria x, x vezes 4, 4x. Isto aqui é uma proporção. Proporção é uma igualdade entre duas razões, entre duas frações. Isso aqui é uma fração, isso aqui é outra fração. Então eu posso usar o teorema fundamental da proporção. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então vai ficar x menos 1 vezes 120 mais 4x igual a 120 vezes x. Fazendo aqui a propriedade distributiva da multiplicação. X vezes 120 mais 4x. Menos 1 vezes 120 mais 4x igual a 120x. Então, eu multipliquei o x por esse fator, todo esse fator que está dentro do parênteses. Multipliquei o menos 1 por esse fator 120 mais 4x igual a 120. Vou fazer aqui a propriedade distributiva da multiplicação. 120 vezes x dá 120x. Mais, com mais na multiplicação daria mais. X vezes 4x, 4x ao quadrado. Menos com mais dá menos, novamente usando a propriedade distributiva da multiplicação. 1 vezes 120 dá 120. Menos com mais dá menos. 1 vezes 4x dá 4x. Vou passar esse termo aqui. Vou passar esse termo 120x que está no segundo membro para o primeiro membro, trocando a operação. Se ele está positivo, ele vai passar negativo. Então, menos 120x igual a zero. Nós temos esses números, eles são ditos simétricos. Então, quando eu somo, algebricamente dá zero. E aí nós temos essa equação do segundo grau. 4x² menos 4x menos 120. Então tá aqui, ó, apareceu a equação do segundo grau. Essa equação do segundo grau eu posso dividir todos os coeficientes aí numéricos por 4. 4 dividido para 4 daria 1, 1x ao quadrado. 4x dividido para 4 daria x. E 120 dividido para 4 daria 30. E aí nós temos esta equação. Vamos resolver essa equação, né? Você pode usar a fórmula de Bhaskara, popularmente conhecida no Brasil como forma de Bhaskara. Resolvendo essa equação que nós encontramos, a equação do segundo grau, lembra? Ax² mais bx mais c igual a zero. Equação do segundo grau. Então, quanto vale o valor do A nessa equação do segundo grau? O A aqui vale 1. O B, que é o coeficiente de x, vale menos 1. E o C vale menos 30. Então vamos usar o delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Fazendo a substituição, delta, quanto é o valor de b? Menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 30. Menos 1 ao quadrado daria 1. Essa multiplicação, fazendo o jogo de sinais, menos com menos na multiplicação dá mais. E mais com mais na multiplicação dá mais. 120. 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 30, 120. O delta deu 121. 1 com mais 120, 121. E aí nós temos a outra parte da fórmula, que é menos b
mais ou menos raiz quadrada do delta dividido por 2 vezes o A. Menos, da fórmula, quanto é o valor de B? Menos 1. Faz, se necessário, colocar o parênteses. Mais ou menos raiz quadrada, o valor do delta 121. Dividido por 2 vezes o A, que vale 1. Nós temos menos com menos na multiplicação daria mais. Mais ou menos raiz quadrada de 121 é 11. Dividido por 2 vezes 1 a 2. E aí nós temos o x, uma linha, que vai ser 1 mais 11 sobre 2. 1 mais 11 sobre 2 daria 12. 12 dividido por 2 daria 6. X duas linhas ficaria 1 menos 11 sobre 2. Isso daria menos 10. Menos 10 dividido por 2 daria menos 5. Lembre que esse número x é quantidade de funcionários. Então x não pode ser negativo. E aí nós temos a nossa resposta 6. Lembre também que ele quer que você calcule o número de funcionários da granja. Então esse x representa o número de funcionários da granja, que é quanto? É 6. Poderia também usar a técnica soma e produto, né? Não faria dessa maneira, usava a técnica soma e produto. A gente vai utilizar numa outra questão.